Ei, bicho. Estamos começando mais um. Uau! NHS, o podcast que na hora sai. Bem-vindos ao NHS, o podcast que pode até não ser mal assombrado, mas que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e eu não vou conseguir dormir hoje. Estou aqui com André Jonatas. Olá pessoal, eu já tive medo da perna cabeluda. Está aqui também com a gente Chico Cleiton. Olá galera, eu sou o Chico Cleiton e quando eu vou dormir eu me enrolo todinho pros babagos puxar meu pé. André Teixeira, ou mais famoso conhecido como André Arco e Flecha. Vivendo no mundo assombrado pelos demônios. Aí. E conosco hoje aqui também, Sandra Iris. E aí galera, a pessoa que mais odeia espírito e que mais vê. É isso aí, pelo que você já pôde sentir, a gente vai falar hoje de histórias de assombração, falar um pouquinho também de brincadeiras de assombração e vamos falar também, contar histórias inexplicáveis. E aí eu já tô com medo, mas vamos ver como é que vai sair daqui. Vamos lá. A Zé Amália é aquela Mistérios da Meia-Noite. Eu tava lembrando dessa música lá quando eu tava falando pelo WhatsApp. Aí o Cris perguntou, eu me encabulei de dizer. Essa música aí, eu morava em Mombaça, na época que passava rock santeiro. E tinha a lenda de que se você rodasse o vinil dessa música ao contrário, um lobisomem à noite ia lhe pegar, né? História que se contava pra menino. E aí a gente morria de medo dessa música. Meu pai tinha o vinil da trilha sonora da novela, e quando tocava essa música, eu e meu irmão, a gente morria de medo de, sei lá, vai que dá um vento, gira o disco ao contrário e aparece lobisomem, alguma coisa. Isso aqui todo o disco da Xuxa tinha essa história. É, exatamente. Eu tinha medo, sabe de que era? De que você rodando o disco ao contrário nessa música, aparecesse o Zé Ramalho, ó bicho. E dentro do fofão tinha uma faca, era uma espada, tinha uma história dessa, né? O que era, Sandra, que tinha? Era uma faca que arrancava o coração da criança de noite. E o cachorrinho Xuxo? Não, tinha uma boneca da Xuxa que eu destrocei ela todinha, quase que eu morro de apanhar da minha mãe. O fofão, eu sei dessa história porque uma prima minha queimou o fofão. Ele tem uma haste de plástico da cabeça descendo aqui pro peito, mais ou menos, que era para o boneco ficar mais ou menos em pé, com o pescoço. É a mesma coisa da Xuxa também. Eu tinha uma boneca de pano. Ela tinha uma barra dentro dela que era pra quando você botar ela sentada, ela ficar sentada, né? Pronto, e aí se dizia que isso era a faca, ó, tá aqui a faca, ó. Bem que o pessoal fala que tem a maldita faca dentro do boneco. Perdeu a Annabelle, né?
E brincadeiras? Vocês lembram de alguma brincadeira no mesmo estilo aí? A brincadeira de assombração, né? Tinha do copo, né? A minha história, a história que eu ia contar aqui no programa é do copo, envolve o copo. A brincadeira do copo, você bota o alfabeto, você corta, né? As letrinhas A, B, C, num papelzinho, faz um círculo, o alfabeto, os números, de 0 a 9, sim, não. Tem as variantes, né? Tem uns que botam as cores, outras coisas, mas basicamente é o alfabeto, os números, sim, não. Aí todo mundo põe o dedo sempre desse círculo, o copo de cabeça para baixo. E fica um gaiato empurrando. Isso, pronto. Aí você pergunta, alguém desceu no copo? Aí vai arrastando. Sempre um fuleiragem vai arrastando. Aí quem tá aí? Aí vai arrastando o copo até formar o nome dele, né? E é a mesma coisa, a variação tinha uma da caneta também, né? A mesma coisa? Isso, exatamente. Qual é a da caneta? Eu acho que era o mesmo princípio, É a mesma não? coisa, só que a caneta ia apontando, né? Para as letras. E qual era dessa última que teve uma febre agora do Charlie? Você escreve, divide uma folha em 4 partes e coloca sim, não, não, sim, certo? Faz os quadrantes, tipo uma função trigonométrica. Coloca duas canetas formando uma cruz, uma por cima da outra. Pode ser lápis também. Aí você começa a fazer perguntas. Você chama, né? Charlie, are you here? Que é um fantasma mexicano, um demônio mexicano, mas que fala inglês. Globalizado, legal. Né? Aí você fica chamando, aí tem uma hora que a caneta escorrega, o povo derruba as câmeras, os celulares que estão filmando e sai correndo feito louco. Aí ontem eu tava dando uma olhada, os vídeos lá em Manaus, rapaz, teve um noticiário lá em Manaus que o pessoal dizia, um ritual satânico, não sei o que, assim, tipo o CTV deles. E as minas lá no chão se batendo, se escumando, assim, é um negócio muito doido. Mas chegaram a explicar isso aí? Não, tem vídeos que explicam, diz que é o deslocamento de ar das pessoas quando falam, diz que é a gravidade, a força da gravidade que atrai uma das canetas, que é um conjunto bem instável, né? Não, então, mas esse especificamente de Manaus. Como assim? Da histeria das pessoas? Sim. Cara, ninguém explica isso daí. O que todo mundo diz é que a direção do colégio já tomou as medidas, mas assim, os adolescentes, assim, eles somatizam mesmo, cara. Os bichos ficam lá tudo se tremendo. Não sei o que é aquilo, não. Fica impressionado. É medo. Tu acha normal, Sandro, isso daí? Não, acho que quando você tem medo de uma coisa, acho que você sente, você vê, você, sei lá. Isso é verdade. Menino é muito autossugestivo. Vê as coisas, escuta e aí acha que tem alguma coisa errada e já começa a despirocar logo. Foi Fazia a 4ª série na época, né? Eu morava no interior, em Independência, interior aqui do Ceará. E aí tinha um grupo da nossa turma que a gente vivia combinando de fazer a brincadeira do copo, né? E aí, pra dar um clima bem filme de terror mesmo, a gente tinha combinado de fazer numa sexta-feira 13 de lua cheia. Mas aí até esperar chegar uma sexta-feira 13 de lua cheia ia demorar muito, né? Então a gente fez numa sexta-feira. E a gente fez numa casa abandonada. E aí a gente combinou, era numa sexta-feira à noite. E aí acho que a gente era umas 8 pessoas, mais ou menos, não lembro exatamente. E aí uma menina lá fez a produção do joguinho, né? Recortou as letrinhas, ABC, os números, sim, não. E aí, quando a gente foi fazer nessa casa, a gente descobriu que ela não tinha nenhuma luz, não tinha luz. E a gente conseguiu uma lâmpada incandescente pra botar lá num quarto pra gente fazer essa brincadeira, né? Porque também não era maluco de fazer no escuro, a gente era menino e tinha medo, né? Então só tinha uma lâmpada na casa inteira onde a gente fez essa brincadeira que a gente conseguiu pra fazer isso lá. E aí a gente começou, né? Alguém tá no copo, né? Fica o copo emborcado. Emborcado pro resto do Brasil é virado, né? Isso, ponta cabeça, de cabeça pra baixo, enfim. Tem alguém no copo? Alguém baixou aí no copo? Aí todo mundo com o dedo no copo, o bicho... O copo começa a se dirigir pro sim, né? E aí... Era tu empurrando, André? Não, eu acho que não. Não lembro exatamente, mas acho que não. Nessa época eu acreditava que realmente tinha o espírito ali. Sei que foi pro sim. E aí a gente perguntou qual o seu nome.
mas parece que era um espírito analfabeto, porque ele ele não conseguiu escrever o nome dele lá. Era, tipo... era muito dedo, né? Mas... Eu ia dizer que ele era analfabeto se ele tivesse escrito mais no lugar de mas. Pode ser que o nome dele fosse Schwarzenegger, né? Ninguém conseguiu montar o nome dele, acho que o pessoal empurrando o copo não chegou a um consenso. Só não combinou direito, não. Aí a gente, vamos aqui perguntar a idade, que é mais fácil. Só tem dois dígitos, né? Aí ele foi e botou lá a idade, não lembro qual era, 30 e poucos anos, sei lá. Espírito maduro, né? Mas assim, o mais chocante, assim, que traumatizou a gente na época é que no meio da brincadeira falta energia. Aí você imagina um bando de meninas, acho que eu devia ter 10, 12 anos de idade, numa casa, sozinho, a gente com a chave da casa, falta energia, a gente sai correndo, desesperado, um bocado de menino gritando. Correndo uns por cima dos outros. E essa casa era bem no centro da cidade, ficava em frente à igreja. Pra quem não sabe, todas as cidades do interior pequena é uma igreja cercada de casinha ali no centro, né? E a gente morrendo de medo, a gente tentando sair correndo pra fora da casa, aí diz assim, não, alguém tem que desvirar o copo, porque senão o espírito vai ficar preso isso lá e vai ficar atazanando a casa. Mas ninguém tinha coragem de voltar lá no quarto e desvirar o copo. Até que chegou um cara lá, o Gabriel, que ele voltou e deu um chute no copo. E mola. A gente só viu o barulho do copo se quebrando, cactivito pra todo lado. Comigo aconteceu uma coisa parecida. Eu participava de um grupo de jovens do movimento da igreja e sempre tinha uns passeios, né? Eu não sei como é que chama, acampamento, uma coisa assim. Excursão. E a gente foi pra um Retiro, isso, exatamente, o nome era Retiro. E aí a gente foi pra um sítio lá no meu interior, né, Acopiara. E na hora de dormir, naquela bagunça, né, um bocado de menino, rei de campo, cima, a gente brigando, aí jogava travesseiro no outro. Sendo que a Acopiara é quente, né, no sertão, e aí os ventiladores ligados. E aí a gente lá brincando e tal, e uma hora também faltou energia, né. E aí a gente foi naquela bagunça, não sei o que, aqueles gritos, tá, não sei o que, falta energia, não sei o que. E o pessoal foi calando, diminuindo. E a energia não voltou. Só que depois de alguns segundos ou alguns minutos, a gente percebeu que o ventilador não parou de funcionar. Caramba! E aí passou daquela brincadeira de contar a história de terror pra todo mundo ficar realmente com medo. E aí ficou aquele silêncio sepulcral, né? Ninguém falava mais nada. Sei que até hoje eu não sei o que aconteceu com esse ventilador, mas ele ficou funcionando muito tempo. Ficou. Aí, tipo assim, depois de alguns minutos a energia voltou. Então, aí ninguém não sabe explicar o que aconteceu. Mas a Sandra tem uma história aí, né, Sandra? Tempo que você morava fora, você morou tempo no Acre, né? Quando é que foi isso? 2 anos, eu morei de 2008 até 2010. O meu marido fez o concurso pra Caixa e ele fez pra lá na época. Passou 6 meses lá, entre Goiânia e o Acre. Ele ligou pra mim um dia e disse, rapaz, se tu não vier, eu vou me embora, porque eu não tô aguentando não, ó. Aí eu larguei tudo e fui pra lá. Foi ótimo, foi aventureiro. Aí eu acabei fiz o concurso da Caixa também, depois eu fui chamada. Trabalhei em alguns lugares lá. Eu não aguentava ficar parada. Aí chegou lá, ele já tava numa casa, né? Tinha alugado. Ele morava numa casa com mais 3 rapazes de fora. Um da Bahia, um de Brasília e um de Goiânia. E aí, quando eu cheguei, eu expulsei os meninos tudo, botei todo mundo na rua, claro. E cheguei com a minha filha. Aí a gente morava nessa casa, que era bem no centro, ficava do lado da prefeitura, da Igreja Batista, da Caixa, do Banco do Brasil e tal. E era muito bem localizado. Só que aí o aluguel ia aumentar para R$800. Muito caro. E aí a gente resolveu procurar outra casa para morar.
foi quando apareceu um outro grupo de amigos nossos lá, né, que trabalhava na Caixa, que tava saindo de uma casa e queria perguntou se a gente não tinha interesse, porque era uma casa grande, era uma casa de alvenaria, né, porque lá não é costume, casa de alvenaria, a maioria é de madeira. Um grande detalhe é porque a casa era de alvenaria com banheiro dentro, né, que era muito importante. Aí os meninos perguntaram se a gente não queria ficar com a casa. Aí a gente foi lá, visitou, eu gostei, era uma casa grande, tinha um terreno grande, eu sempre tive cachorro lá, eu tinha cachorro também, e aí tinha um espaço no meu cachorro ficar, um quintal que não era atrás, era um quintal de lado, assim, a casa ficava numa ponta e a lateral da casa era toda desocupada, era um quintal. A gente resolveu ir pra lá, que era mais barato, e a gente fez a mudança, tipo, do dia pra noite. Quando a gente chegou lá, a primeira noite, cansado e tudo, dormimos super bem. No dia seguinte, chegou a babá da minha filha, uma senhora que cuidava dela, e de manhãzinha cedo, aí ela já começou a me contar as histórias da casa, né, que ela era de lá. Aí ela foi me contar, perguntou se eu sabia que o pai da estagiária do meu marido tinha morrido lá. Que beleza. Aí eu disse, não, na verdade nem precisava saber, né, mas já que começou a contar, agora bora até o fim. Aí ela disse, não, Sandré, o pai dela se matou, na verdade, aqui nessa casa. Aí eu, foi mesmo, Nath, foi. Como é que foi essa história? Não, ele descobriu que a mulher tava traindo ele, que as filhas eram tudo galinha, que não sei o quê. E aí o cara foi e amarrou uma corda ali na mangueira. Aí eu na mangueira aqui do lado da casa, né? Na mangueira aqui do lado da casa. Essa mangueira aqui? Essa aqui que eu É engraçado, Sandra, que tu tá falando e eu tô vendo a tua cara me vendo a mangueira. Só um pouco, pessoal, só um instantinho que eu tô indo aqui acender a luz. Ok, pode continuar. Essa mangueira que a gente ligou o motor todo dia, porque toda casa lá tem um poço profundo, porque lá não tem sistema de abastecimento de água, não na cidade que a gente morava, né? O poço tem que ser bem fundo e aí a gente sempre usou água de poço lá. A mangueira ficava... Tipo, o poço ficava entre a mangueira e a casa. Ela foi contar como era que tinha sido, que o marido dela que viu de manhã quando passou e que tinha ajudado a tirar o homem lá da corda, né? E aí ele cortou a corda na parte de cima e tiraram o cara, tiraram a corda do pescoço dele e aí ela foi dizer como era a cara dele, como era que tinha ficado e tal, foi que me impressionou também. Pra completar, né? Ainda deu detalhes, né? Ainda deu detalhes. É porque o povo não tá satisfeito só em contar por cima, né? Quando foi à noite, eu já tinha descansado, né? A gente já tinha terminado a mudança e tudo. Aí a gente começou a escutar umas coisas na casa, assim. A minha filha, a gente dormia no primeiro quarto da casa e a minha filha dormia no segundo quarto, que tinha um guarda-roupa enorme, de madeira, desses assim, madeira maciça, um negócio assim, bem trabalhado. Começou com coisas simples, assim, era um barulho, por exemplo, na grade do lado de fora, como se tivesse alguém batendo com um pedaço de pau. Aí depois veio um barulho no forro da casa, que lá eles não usam gesso, o forro é de madeira. Era um barulho como se fosse alguma coisa andando no forro. Aí eu chamei uma pessoa pra colocar veneno achando que era rato. E o cara subiu, disse que não tinha nada lá em cima, que eu não me preocupasse que não era rato. Eu disse, mas pode botar. Bota o quê? Chumbinho? Chumbinho. Pode caprichar no chumbinho, não quero nem saber. Aí botou, foi lá uma semana depois, 2, 3, olhava e todo dia escutando barulho à noite e nada. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eles se mudaram e isso não foi um dia, não. Não, já foi vários dias. Todo dia você foi, estava todo escutando dia era esse uma barulho. coisa diferente, exatamente. Você tá doido, o primeiro dia já na tinha verdade, corrido. assim, ia piorando, né? Porque aí é que eu falo da questão da gente ficar impressionado quando a gente tá com medo. Porque, assim, algumas coisas eu acordava meu marido à noite e ele escutava. Outras ele não ouvia. E aí, assim, eu comecei a ficar muito apavorado, porque realmente eu sou muito medrosa, assim, eu escuto, eu faço brincadeira e tal, mas eu sou bem medrosa, por isso que eu durmo com um cachorro do lado, porque qualquer coisa ele late. Aí começou assim, logo no final da primeira semana pra segunda semana, mais ou menos, a minha filha começou a chorar à noite. E ela sempre, desde que nasceu, ela nunca dividiu o quarto comigo. Ela sempre teve o quarto dela, dormia no quarto dela. Nessa época ela já tinha... Ela tinha quantos anos?
uns 5 anos, mais ou menos, 4 para 5 anos. E aí ela sempre tinha dormido só no quarto dela e ela acordava de noite chorando apavorada. Eu botava ela no quarto, quando ela ia pro quarto comigo, ela conseguia dormir. Se eu botasse ela de volta no quarto dela, ela não dormia. Um dia, à tardinha, a Nete estava limpando o quarto dela e eu não usava o guarda-roupa. Eu tinha pedido pra dona da casa para retirar o guarda-roupa de lá, que eu não ia usar, mas ela disse que não tinha condição de tirar porque era muito grande, não tinha como desmontar e tal, não passava pela porta. Ele foi construído dentro do quarto. E aí a Nete limpando o guarda-roupa, que já tinha sido limpo quando a gente fez a mudança, ela achou um rato morto dentro da gaveta, de uma das gavetas do guarda-roupa. Aí eu chamei o cara... O chumbinho funcionou. Pois é, aí eu chamei o cara que tinha colocado o chumbinho lá, eu não lembro o nome dele, mas ele sempre ia lá em casa. Aí ele disse, não, mas não tem rato lá em cima. E assim, se eu botei o chumbinho lá em cima, era mais fácil encontrar rato morto lá em cima. O que esse rato tá fazendo dentro de uma gaveta fechada? Ele tinha a chave. Não foi perto. Bicho esperto. Aí começaram a acontecer outras coisas, assim. Era muito barulho que a gente escutava à noite dentro da casa mesmo. Apareceu bicho, assim, tipo escorpião, lacraia, pelo de cobra, esse tipo de coisa. Aparecia, aí eu dava um grito, tipo, eu tomei banho, meu marido tomou banho, tudo bem. Aí na hora que eu fui banhar a minha filha, eu botei ela dentro do banheiro, apareceu um piolho de cobra dentro do banheiro. Eu pisei no tapete do banheiro e o bicho saiu de baixo, assim. Aí eu dei um grito, meu marido corria, pegava ela, saía correndo pra fora de casa e me deixava lá pra matar o piolho de cobra. Esse é o segundo. Que beleza. Aí tava no computador, sentada assistindo, ela assistindo desenho, sentada no chão, ele no computador, eu deitada no sofá, aparecia um escorpião. Que não são bichos muito comuns lá da localidade, assim, mas você vê uma cobra do que você vê um bicho desse, assim, peçonhento mesmo. Aparecia um escorpião. Ele pegava a menina, saia correndo e eu ficava pra matar o escorpião. Aí, e assim ia aparecendo coisa e tal. Eu não tava conseguindo dormir à noite, aí normalmente quando a gente chegava do trabalho, que a Nete ia pra casa dela, a gente saía, ia tomar um sorvete, dava uma volta, até porque não tinha muita coisa pra fazer. Aí deixava o cachorro em casa e saía. Aí um belo dia a gente saiu de à tarde da noite, pra chegar bem tarde também. Quando a gente chegou em casa, eu fui abrir o portão, aí a casa era toda cercada de meio muro, aquele murinho pela metade, né, com o portão baixo. Quando eu empurrei o portão, aí duas coisas estranhas. A primeira é que o cachorro não veio pra cima da gente, porque normalmente ele fazia mal festa. E a outra é que o portão enganchou. E aí eu puxei o portão de volta e olhei por cima. Quando eu olhei, tava o cachorro bem deitadinho, com o olhar bem fixo no objeto. E aí quando eu olhei pra baixo, embaixo do portão pra ver o que tava enganchando, tinha uma corda. Uma corda grossa, uma corda típica corda do enforcado mesmo, cortada. Uma cortada como se fosse cortada a faca, né? Assim, eu me apavorei. Aí eu fui disso, segundo, pega essa corda e joga fora, pelo amor de Deus. Aí ele pega, porra. Aí ele pegou a tua filha e saiu corrente e deixou pra... Não, deixou pra pegar a corda. Dessa vez a gente entrou dentro de casa, mas eu entrei morrendo de medo. Aí eu fui lá na cozinha, peguei um saco, fui lá fora e o cachorro duro olhando pra esse diabo dessa corda. Aí peguei o saco, botei a corda dentro, amarrei, fui até o final do muro e aí eu joguei por trás, pra um terreno baldio que tinha na lateral. Por trás aí por cima do muro mesmo, pra ir pro outro lado. Eu tinha ido daí pro aeroporto. Direto, né? Aí não fui dormir não, né? Entrei dentro de casa, fui fazer as coisas e fiquei apavorada a noite toda, escutando barulho e tal. Quando foi no outro dia de manhã, que eu acordava cedo pra arrumar a Clara pra ir pra escola, acordei, morria de medo de ligar o liquidificador pra começo de história, porque quando eu ligava o liquidificador pra mim, aparecia tudo quanto era bicho. Fui fazer a merenda dela e tudo, e aí fui abrir a porta pra sair, né? Quando eu fui abrir a porta da frente da casa, o que é que estava lá na frente da casa? O diabo da corda. Do mesmo jeito.
a corda e o cachorro exatamente na mesma posição, deitado, olhando pra corda. Porra, não acredito. Aí eu fiz a mesma coisa, peguei a corda, joguei. Aí assim, todo mundo começou, tão brincando contigo, tão fazendo isso pra amedrontar, sabe que tu não é daqui, não sei o que e tal. Eu disse, rapaz, se estão tentando, estão conseguindo. Então assim, eu não tô gostando. Aí, assim, pelos detalhes que a Anete tinha contado da história, acho que até o Cleiton falou, menina, isso era bem a babá da tua filha que fazia isso. Eu disse, acho que não, porque ela era tão medrosa quanto eu, porque ela se cagava de medo toda vida que eu dizia que tava acontecendo as coisas lá. Ela até ameaçou uma época não ficar mais cuidando da Clara, porque ela não tinha coragem, queria que eu deixasse a Clara lá na casa dela pra ela cuidar. Tipo, o cara tinha morrido de calça, blusa branca e um tênis vermelho. Aí aparecia um tênis vermelho no meu quintal. Eu jogava fora, no outro dia aparecia de novo o tênis vermelho no meu quintal. Mas quem é que dizia que as roupas que ele tinha falecido? Não, a Anete me falou, porque no dia que ela contou, no primeiro dia, assim, oficial na casa, ela foi me contar, né, que ele tava, tipo, com uma blusa branca, a blusa dele ficou toda manchada e tal, e ele tava só com um sapato no dia. Aí, no dia que apareceu o tênis vermelho, eu comentei com ela, menina, tinha um tênis, apareceu um tênis vermelho aqui, o pessoal fica rebolando as coisas aqui. Aí ela, como era esse tênis, Sandra? Não, tinha um tênis vermelho, eu não prestei muita atenção não, só peguei e joguei fora. Aí ela, pois tu sabia que no dia o cara morreu, fulaninho, ele tava usando um sapato vermelho, e no outro dia aparecia do mesmo jeito. A mesma coisa da corda, tipo, ia e voltava, sabe? Eu já não dormia, já tinha comprado livros, um monte de coisa pra passar a noite lendo. Quando foi uma noite, que foi a noite, tipo assim, dessa noite não passa, eu tava deitada na cama, meu marido já tava dormindo, porque eu pelejava com ele pra ele ficar acordado, mas ele não conseguia. Eu tava lendo o livro e eu senti uma coisa pegando no meu pé. Eu tava com a perna esticada, o lençol cobrindo minha perna, né? E eu senti uma coisa pegando, segurando, tipo, no meu tornozelo. Aí eu gritei, comecei a chorar, ele acordou e tudo. Ele, não, tu tava cochilando, não sei, eu não tava, eu tava acordada, tô lendo, eu não consigo dormir aqui, não sei o que e tal. Aí quando foi, depois desse dia, pronto, aí eu não aguentei mais. Eu passei mais 2 dias na casa, porque foi o tempo que eu levei pra encontrar outra casa, mas eu escutava barulho, eu não ligava mais, tipo, eu só rezava, pedia a Deus que não deixasse eu ver, porque se eu visse eu morria, mas assim sei lá, amor de Deus, não me deixe ver e tal, mas assim, eu escutava barulho, eu fingia que não tava ligando, mas também não conseguia dormir. Aí eu fui procurar, não tinha casa pra alugar, e o que tinha era caríssimo, que era a casa do pastor, que era R$2.000 e tal. Aí eu encontrei a casa de um policial, que era toda de madeira, toda de madeira. Era um, tipo, não sei nem se pau a pique se compara assim, mas era uma casa toda de madeira mesmo. Rústica é a minha casa. Eu disse pra ele que eu queria. Ele, rapaz, mas vocês estão acostumados com casa de alvenaria, não sei o que e tal. Eu disse, não quero saber não, vou ficar nessa casa. Não tô acostumado com assombração, não. Não tô acostumado com assombração, eu prefiro me acostumar com casa de madeira. Aí, pronto. Foi como eu me livrei, assim, porque depois que eu fui pra casa de madeira, até atividade paranormal eu assisti. Rapaz, eu não sei nem o que dizer. No interior, Copiaras, que eu já falei aqui, a gente tinha, quando era mais novo, gostava muito de ir no domingo sair pedalando, né? Pegava as bicicletas, saía pedalando, normalmente pra algum sítio próximo, ou pra algum açude, pra tomar banho. E um dos nossos passeios favoritos era ir subir uma serra, onde ficava uma antena repetidora da telefonia na época. Acho que na época só existia uma empresa, uma operadora de telefonia celular, e a antena ficava lá em cima. Quando a gente subia, tinha uma parte que era de carroçal, tinha uma parte que era de calçamento, mas resumindo, a partir de certo ponto era uma estrada estreita e que só dava para passar um carro. Ou seja,
se a gente fosse subindo, quem quiser que passasse pela gente, indo ou voltando, a gente veria, porque é um caminho único. Foi um grupo de carro e foi um outro grupo de um fusquinha um amigo nosso tinha um vô dele, tinha um fusquinha, então eles foram subindo nesse fusquinha, foram levando as coisas, os mantimentos, porque a gente ia fazer uma espécie de piquenique quando chegasse lá em cima. E aí eles passaram pela gente, né, e foram na frente pra poder arrumando as coisas. E a gente chega a um certo ponto que você não consegue, é tão íngreme que você não consegue mais subir pedalando. A gente vai empurrando mesmo. Em determinado momento a gente parou pra descansar um pouco, e aí veio descendo uma caminhonete, espécie de uma Hilux preta, né, tem que ser preta, e um pessoal encostou assim, baixaram o vidro, uns pessoal de óculos, né, óculos escuros, falaram, vocês estão subindo lá? Aí a gente ficou logo assustado, né, será que é o pessoal lá que trabalha lá, não pode subir e tal? E a gente falou, estamos subindo, mas só pra dar uma olhada, só pra passear mesmo, daqui a pouco a gente desce. Ele falou, não, beleza, só cuidado lá, porque é uma parte eletrificada, pode dar choque. A gente, não, tranquilo, beleza. Não levamos uma bronca, subir tranquilo. Quando a gente terminou de subir, quando finalmente chegamos lá em cima, que encontramos esses nossos amigos que tinham ido na frente do Fusquinha, e a gente perguntou, e aí, vocês tiveram algum problema com o pessoal que tava descendo aqui naquele carro preto? O pessoal que trabalhava, acho que trabalhava aqui, né? Aí o pessoal, carro preto? Que carro preto? Ai, Jesus. Não, cara, passou, a gente foi descendo aqui, na hora que foi subir, quando a gente tava subindo, passou um carro pela gente e... O MIB. No dia que a gente tava indo e tal... Vocês era não uma viram, assombração Playboy, né? De carrão, de Hilux. De Hilux, é o cara, eu não sei o que era, mas não tem explicação. Era um caminho só, e a gente viu, ele passou pela gente, mas só que esse grupo que foi na frente não viu. E não tem outro caminho, uma serra com um desfiladeiro de um lado, buraco do outro, penhasco do outro, e um caminho só. Não tinha como ter passado por outro lugar. Então, tá até arrepiado aqui falando, não sei o que aconteceu. É. Essa aí parece mais uma coisa de alienígenas, assim, de governo americano. MIB. Da base de Alcântara, área 51, base de Alcântara, alguma coisa assim. Não, que eu não ia lembrar, porque eles iam ter feito aquele flashzinho na minha cara pra poder esquecer. Tava sem pilha o flash. É, já tinha acabado a bateria. Era, né? Quando eu era pivete, a gente sempre teve uma fascinação muito grande por esse tema, né? Então a gente ficava de quinta pra sexta, que era o dia místico, né? Assim, contando essas histórias. Não, peraí. De quinta pra sexta é um dia místico por quê? Explique. Rapaz, eu não sei, mas assim, dentro do imaginário popular, eu acho que... meia-noite de sexta-feira, né? Assim, quando tá começando a meia-noite tudo bem, é famoso, já era conhecido. Agora de quinta pra sexta... Ah, tá, o termo técnico, né? Essa passagem aí do final de um dia pro outro. Já sei, porque quinta-feira é de caranguejo. Eu me ajeitar pra dormir, porque hoje é quinta, daqui a pouco é sexta. Por aí, exatamente. Que beleza. Então, ouvinte, você não está sabendo, exatamente essa gravação está sendo quinta-feira, são 11 horas agora. Quando a gente terminar de gravar, provavelmente vai ser meia-noite. E então, a Sandra já vai estar dormindo. Aí daí a gente ficava, né, contando essas histórias e tudo e tal. E na época tinha umas revistas de terror, que eram os Contos da Cripta, que eram essas paradas aí. Uhum. E a gente ficava, assim, trocando impressões sobre isso. Então, assim, era um ambiente, assim, muito, muito fértil pra imaginação da gente, que tinha uma velhinha lá, que era a Carmélia. A Carmélia tinha 80 anos. Aí a gente, tudo menino, 10, 11, a gente ficava ali conversando e tudo, e a Carmélia ficava contando essas histórias. E tinha gente que chegava e contava mais histórias. E assim, aquele pessoal mesmo, assim, antigo, aquele pessoal já velho, que botava roçado, que trabalhava nessas coisas, assim, que tinha uma vivência, assim, tipo, no mato, ou tangendo animal durante a noite. Então era uma coisa, assim, muito, muito doida. Porque a gente ficava contando e ficava com medo. E no outro dia, assim, ficava todo mundo morrendo de medo. E quando era na semana seguinte, a gente já tava lá. Até o dia que a avó de um amigo da gente pegou e disse assim: olha, eu não quero mais vocês contando isso daí não, porque meu neto fica chorando a noite todinha, não sei o que. A gente olha, bicho é medroso, não sei o que e tal. Aí ele queria estar lá com a gente, aí não, que tu tem medo e tal. Mas eu lembro de uma vez que
tipo nesse esquema aí do Sidney. A gente pegava as bicicletas e saía pra visitar algum amigo que morava num distrito ou num local mais afastado e tudo. Aí a gente tava lá nessa expedição de bicicleta lá e tal, e esqueceu da hora. Ficou tarde e a gente saiu era o quê? Uns 15 quilômetros aqui do centro de Maranguape, 12, alguma coisa assim, e muito escuro. Então, quando a gente saiu do lugar que a gente estava, que já era afastado da principal rodovia, né? Já era bem tarde. Mas a gente veio e tal, aquela coisa, e quando chegou eu vim com 2 amigos, aí quando chegou na Ladeira Grande, que é uma localidade que tem aqui perto e tudo, que já é um pouco mais urbano, mas ainda é bem escuro até chegar na sede. Tava tarde, a gente vinha os 3 lá, cada qual numa bicicleta e tudo, e tava bem escuro. Aí eu falei, rapaz, é o seguinte, se existe alguma alma, espírito, assombração, demônio, capeta, o diabo 4 entre o céu e a terra, que apareça pra nós antes que a gente chegue em Maranguape ou que se cale para sempre. Aí um amigo meu pegou e disse assim, não, só pra tu. Não. Pros 3. Um caminhão fechou a gente quando a gente tava descendo lá a ladeira e o aro da bicicleta ficou um 8. Impossível de rodar. Aí esse amigo sentou na garupa, né, do outro lado, do terceiro. Dado momento, esse que vinha trazendo o que tinha quase sido atropelado por um caminhão, bateu com a roda traseira da bicicleta num buraco, e o outro foi sacado para fora da bicicleta, caiu lá na frente, né? Aí ele falou, rapaz, já é o 2º acidente que acontece com a gente. Retira o que tu disse, Cleito. É porque tu disse essas besteiras. Tu fica com essas histórias assim, tiro não. Tiro de jeito nenhum. Vai aparecer esse negócio aqui porque a gente tem que ver. E a gente chegou e, apesar de todos os percalços, não apareceu nada e não apareceu ninguém. Mas esse amigo meu que tinha... Pode ser que apareça hoje, hein? Pode ser, porque esse amigo meu que era o mais medroso, ele morreu num acidente, assim, como consequência de um acidente. Ele estava numa moto e foi atropelado e um tempo depois morreu, muito tempo depois, e a gente teve notícias de que ele estava se manifestando lá na casa que ele morreu. Então a gente estava até comentando com a minha esposa um dia desse, assim, rapaz, ele tinha tanto medo de alma, e agora é uma alma, rapaz, agora vai assombrar a gente. Ouve história de terror, tem medo, mas volta no outro dia pra ouvir história de terror, né? E isso me lembra muito, tem um extra de um filme do Alfred Hitchcock, né? Diretor de filme de suspense. Eu não lembro o extra de qual filme, porque eu tenho vários filmes dele aqui em DVD. Mas tem um dos filmes dele que no extra, ele se questiona por que é que as pessoas gostam de sentir medo. Por que é que as pessoas pagam pra ir pro cinema pra ter medo. O Hitchcock morreu sem saber disso. E aí eu me lembrei disso, aí quando eu vim aqui pra gravar, eu fui pesquisar sobre isso. Por que é que as pessoas gostam de sentir medo? E tem uma revista aqui, uma reportagem da revista Galileu, que é Entenda por que gostamos de sentir medo. Quem quiser procurar no Google. Nessa reportagem aqui diz que é o seguinte: quando você tá com medo, o seu corpo libera dopamina, que dopamina dá uma sensação agradável. É como se fosse um relaxamento. Dopamina é a mesma substância de quem tá apaixonado, libera muita dopamina, produz. É isso que eu ia falar. Eu acho que o ser humano, ele gosta de sentir emoções, né? E o medo não deixa de ser uma emoção, uma sensação, né? Mas assim, segundo essa reportagem ela é feita ouvindo pessoas do Laboratório de Pânico e Respiração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá tem um laboratório de pânico. Caramba. E o que ele diz é que o seguinte, é que o medo controlado, como é num filme de terror, ele é agradável. Só quando passa para um nível maior é que ele causa sequelas, né? Confusão mental, fadiga, ele explica aqui nessa reportagem. Mas tem uma história que aconteceu comigo. Uma vez a gente tava num bar, tava com os amigos lá, a gente tava tomando cachaça mesmo, era um dia de semana, a gente não podia beber muito, porque ia trabalhar no outro dia. Aí tava bebendo cachaça, né? Era. Entendi. Uhum. Bom, mas entendi, também já tá explicado a visagem, viu? O que é? De antemão já tá explicado. Cachaça.
Aí a gente tava lá nesse bar tomando umas e tal. Aí chegou um cidadão lá e pediu. Esses bebinhos que ficam nos bares e tal, não sei o que. E pediu pra tomar uma dose. Não, beleza. Aí eu peguei na burrinha, né, na meiota, pra botar a dose dele. Aí, cara, nitidamente, uma voz disse assim na minha cabeça: não bote pra ele não, deixa ele se matar com as mãos dele. Aí eu, tá aí, meu amigo, eu não vou botar pra você não, se mate com suas mãos. Aí ele botou a dose, tomou. Aí nesse instante chegou um irmão dele pra pegar ele pra levar pra casa. Botou ele na garupa da moto e levou ele pra casa. Aí o irmão dele deixou ele em casa. Moto ainda? De moto ainda. Mas aí ele tava seguro que o irmão dele era dos bombeiros, essa coisa. Aí levou ele pra casa, aí quando ele chegou em casa, ele só esperou o irmão ir embora e tudo. Aí saiu pra um bar que tinha na frente da casa dele. Quando ele chegou lá, ele pediu uma dose. Aí quando ele foi tomar essa dose, ele caiu duro, morto, fulminado. Cirrose? Um infarto, né? É sério, tu escutou mesmo essa voz? Escutei, cara. Escutei lá na minha cabeça. Não bote pra ele não, deixa ele se matar com a mão dele. Com essa voz, né? Com essa voz. Não foi Mé, não? Pode ter sido, né? Assim, racionalmente falando, né? Mas é o tipo da coisa que eu não diria, entendeu? Entendi. Não é o teu perfil, não, né? Não são minhas palavras e nem é... Assim, tem umas pessoas que falam de uma determinada maneira, tem gente que fala, fulano é prego batido, ponta virada. Tem, assim, umas palavras que as pessoas usam, assim. Assim, são palavras que eu não uso, assim, se mate com suas mãos, não sei o quê. Eu não falaria uma coisa assim, não. Eu falaria, não, meu amigo, bote aí pra você. Você não quer beber? Alguma coisa menos, assim, expressiva. André, você tem alguma história aí pra gente? Na verdade é de um amigo meu, né? Eu vou contar em primeira pessoa que fica mais interessante, mas é de um amigo meu. Sempre É um amigo. Mas assim, quando eu estava solteiro, era um homem mundano, né, um profano, jovem de outrora, da noite e tal. Então eu tava ficando com uma menina. Meu Deus, já tô com medo, eu tô sozinho, longe de casa, bem pertinho do mar. Aí, quando eu tava ficando com a menina e tudo, né, visitando de vez em quando, não estava namorando, realmente estava ficando. E essa menina eu já conhecia e sabia que o pai dela já tinha falecido, né, já tinha morrido. E assim, só que eu nunca me interessei pela história e tudo, começou a me arrepiar agora. E aí eu comecei a me interessar e a gente começou a conversar mais e ela me contou a história, né, que o pai dela tinha falecido em um acidente de carro, né, ele tinha um Fusca e teve um acidente e ele acabou morrendo. E aí ela me mostrou uma foto, né, do pai dela e tudo. Aí, tranquilo, não tem problema. Só que aí eu comecei a sair com essa menina e tudo, lembrando que é um amigo meu. E aí quando, um determinado momento, eu assim, tinha em mente que eu não queria nada mais do que ficar com ela, né? Pegar, né? Me aproveitar, né? Então eu não queria nada incorporar. Eu não queria nada mais do que isso, né? E determinado um certo dia recebi tem umas colegas minhas que são médium, né? São espíritas, são médium, moram em Teresina. Vou já ligar pra elas pra ver se elas fazem amenizam aqui o meu medo. E elas sempre que vão pra Fortaleza, ressaltando que eu não tô em Fortaleza, eu tô viajando ao trabalho. Foram lá pra casa, né? Dormiram lá em casa e tudo. E em determinado momento nessa noite ficou muito turbulento. E eu tinha comentado com elas que tava ficando com a menina e tudo, só que não queria nada e tal. E eu me senti, assim, meio perturbado nessa madrugada. Realmente não consegui dormir, aquela sensação, você tá aqui quase dormindo e meio que o coração dá uma disparada, né? Como se que tu vai sentir daqui a pouco. Não, cara, não pare com isso, meu irmão. Eu tô sozinho. Ei, André. Vou desligar. Não, cara, a dica quando tá com medo assim é só tu não olhar pra trás, cara. Ai, meu Deus. Que pariu. É a regra número 1 dos filmes de terror, né? Realmente estava incomodando, só que eu não tinha me atentado pra isso, né? E achava que, uma noite de insônia e tal. Só que aí, quando tava meio que cochilando, eu senti como se tivesse, meio que sonho, meio que acordado, alguém correndo no meu quarto. E brincando comigo, assim, pegando no meu pé e sai correndo, sabe? Assim, não era de me fazer medo de, você, não sei o quê.
era de brincadeira, assim, de pegar no meu pé e sair correndo, de pegar em mim, empurrar e sair correndo. Fosse um espírito Aí cearense, faz assim, "Yay!" Aquela que você tá quase você se levanta de uma vez? Então você parece, então, sei lá, né? Aí eu me acordei e olhei pra um lado pro outro, não tinha nada, né? Óbvio. Essa ficou nessa sensação, né? Aí caramba, eu comecei a associar, meu irmão, o pai dessa menina, eu só quero pegar ela, tem umas amigas minhas médium aqui, porra, bicho, pra que eu fui pensar isso, né? Aí, adeus. Aí eu tive que chamar uma dessas colegas, a gente ficou na sala, eu contei a história, elas, André, pois é possível que seja isso mesmo. Eu até comentei com a minha irmã, não te disse nada pra não assustar, de repente você não ia sentir nada e tudo. Sim, é possível que seja isso mesmo, a gente sente e tal. Eu disse, muito bem, obrigado, né, por ratificar o que eu tava sentindo, mas eu não consegui dormir e eu tinha certeza que era isso, tanto que eu terminei, eu não fiquei mais com essa menina e isso parou. Eu deixei, né, é como se fosse, qual foi a minha interpretação? O pai, em proteção à filha, pô, bicho, tu não quer nada com a minha filha e tal, sai dessa, né, eu vou ficar aqui teu pai te perturbando. Aí eu, não, beleza, tranquilo, sogrão, sei lá, colega, alma penada, pode deixar que beleza, eu vou sair fora. Aí pronto, saí fora, não fiquei mais e ficou de boa. Aí tu acha que ele esqueceu? Até hoje eu acho que sim, né? Até hoje, né? É porque ele não concretizou a pegada. Se ele tivesse pego de verdade, o homem tava do lado dele até agora. Até agora. E aí toda vez que eu dormo fora de casa, tu sente isso, André? Ei, tchau. Como é que tá? Ao finalizar, eu lembrei, tempo que eu me mudei. Falei, tu lembra aquela casa que eu morava lá na Paqueraxá, né? Lembro. A casa do trilho lá, lembro. Casa do trilho, que era antigona. O trem passava, tremia as xícaras. Exatamente. Aí era bem antiga a casa e eu me mudei, né? E eu lembro que foi final de semana. E aí eu fui na empresa de energia aqui na concessionária e tentei religar, né? E aí a menina disse, não, tá tudo ok, só que eu não sei se vai dar tempo o pessoal ir executar a religação da energia. Eu disse, não, tudo bem, qualquer coisa, se não der certo, não faço final de semana sem energia, não tem problema não. Geralmente passo o dia fora mesmo. Aí beleza, aí os meninos até foram me ajudar na mudança no sábado. Passei o sábado me mudando. E aí a gente terminou umas 6 horas da noite, mais ou menos 5h30, 6 horas. O pessoal foi se despedindo. E aí, se não precisa de alguma coisa, beleza? Não, beleza, tranquilo, valeu pessoal, obrigado aí pela força, até amanhã. Aí tranquilo, aí entrei na casa, tudo escuro, né, não tinha energia. E as casas aqui no Ceará são estilo caverna, né, tipo um corredor. Parede de um lado, parede do outro, e elas são muito longitudinais, né, são muito compridas as casas. E aí eu entrei, fui lá pro final pra ficar agitando algumas coisas, e nisso foi escurecendo, né. Quando tava praticamente quase tudo escuro, já tava a luz do celular, a luz de lanterna já, escuto só alguns batuques. Pense numa carreira que os pés batiam na bunda lá pra fora. Daí uma hora eu liguei pro Ney, cara, vocês podem voltar? Faltou arrumar um negócio aqui. Depois eu descobri que tinha um terreiro de Umbanda do lado da minha casa, que é super tranquilo. Depois eu descobri que eles todo final de semana fazia e tranquilo demais, mas na hora, primeiro final de semana na casa, no escuro, sozinho, do nada começa a escutar os tambores, rapaz, pense, carreira foi grande. Beleza, enquanto isso, vou falar aqui da promoção. Você que não participou ainda da promoção, não perde mais tempo. A gente vai sortear 5 DVDs ao vivo da Ingroove, certo? Para participar é fácil demais. Você tem só que ir lá no Instagram, certo? Tem que seguir o perfil da Banda Ingroove, @Banda Ingroove. Tem que seguir o perfil do Podcast NHS, @Podcast NHS. E tem que ir lá na foto oficial do sorteio e marcar 3 amigos. Pronto, só isso. E aí você vai estar concorrendo ao sorteio de 5 DVDs fantásticos da Ingroove ao vivo. E o resultado vai sair aqui no podcast NHS da próxima semana. Então fica ligado aí, participa, marca para os amigos, espalhe aí, pode marcar quantos amigos quiser, desde que sejam postagens diferentes, né, 3 a cada vez e que não se repitam. E aí o resultado vai sair aqui no próximo episódio do podcast NHS, beleza?
Então toca! Acompanhou a gente aqui a Plastique Noir, é um nome em francês, mas a banda é Cabeça Chata, né, cearense, e eles fazem um som, é uma banda de punk rock gótica, né, tem uma classificação até diferente, é pós-punk gótico. Eles são performáticos, tem indumentárias bem interessantes, assim, com características góticas mesmo, e é um trio, né, um trio que já houve mudança na formação, mas eles fazem shows em boates, participam de festivais. Tem destaque até internacional, viu? Plastique Noir, um som que vale a pena curtir, hein? Essa foi a banda do... Então toca! Beleza, galera. Quero agradecer todo mundo aqui pela gravação de hoje, principalmente a nossa convidada especial, Sandra Iris, por fazer com que eu não vá conseguir dormir hoje. E lembrando que toda terça-feira, todo mundo já sabe, né? Mas toda terça-feira tem episódio novo do NHS. Cleiton, já esquecendo, Cleiton, fala aí pra gente, quem quiser manter contato com a gente, como é que faz? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail podcastnhs@gmail.com, nos encontrar no Instagram ou Twitter no @podcastnhs, no facebook.com/podcastnhs e no canal no YouTube. E você pode também ouvir os episódios anteriores no www.podcastnhs.blogspot.com. O Cleiton ainda tá em clima de suspense, tá? podcastnhs@gmail.com. Mas é isso, então toda terça-feira tem episódio novo do NHS. Confere lá em www.podcastnhs.blogspot.com. Então até a próxima semana. Valeu, galera. Um abraço. Então, e não esquece, comenta lá, se você gostou desse episódio, dos anteriores, comenta lá se tem alguma história horripilante, inexplicável, conta pra gente, certo? Né, André? Porque se você escutar o NHS e não comentar, é a mesma coisa do que... Você ir no cemitério e não caçar osso pra colecionar. Acho que o Cleiton é melhor. Porque eu já fiz isso, é por isso que eu tô dizendo. Tu foi no cemitério coletar osso? Não era bem eu, mas tinha um colega na minha infância. Não, você acabou de dizer que já foi lá. Foi ele que fez. Eu ia com ele, mas eu ia mais pra registrar, acompanhar na minha mente, entendeu? Mas quem colecionava era sempre ele. É um amigo, né? Mas nesse caso... primo, né? Mas até hoje isso aí é inexplicável, não sei como foi que aconteceu. Eu posso arriscar uma explicação. Diga. Talvez... Vai estragar minha história, cara, mesmo. Não, então com deixa fatos quieto. científicos. Eu tenho uma piada. Ai, meu Deus. Disse que a mulher queria muito falar com o marido dela, né? Que era um garçom na cidade lá e tal. E foi pra uma mesa branca. Uma mesa branca lá e tudo. Aí ficavam chamando Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. E nada dele vir. Osvaldo, nada do Osvaldo vir. Aí alguém teve uma ideia. E se a gente chamasse ele como ele era chamado quando tava trabalhando? Garçom? Vamos tentar. Aí ficaram, garçom, garçom, garçom. Aí o bicho incorporou lá no médio, né? Aí, pois não, Osvaldo, é você que tá aí? Não, é o Henrique. O Osvaldo não atende essa mesa. É só um detalhe, a casa, depois eu descobri pouco tempo antes de eu me mudar dela, assim, na verdade, que ela ficava do lado do cemitério. O terreno baldio que eu jogava o tênis era o terreno do cemitério, sabe? Porque você ficava jogando lixo lá, os fantasmas não gostavam de jogar não gostava e devolvia, pois é. André. Oi? Não olhe pra trás. Eu tô encostado na parede. É o Cavani, né?